Fala aí, produtor do show, cara. Seguinte, na semana passada eu resolvi aí que eu ia tirar a semana para dar uma analisada em algumas tracks minhas, estudar aí algumas mixagens mais modernas para estar sempre aí antenado, né, com as tendências do mercado fonográfico no que se diz respeito à sonoridade e formas de trabalhar as produções, né? Então eu fiquei imerso aí, fazendo todo um trabalho de mapeamento e análise mesmo de algumas produções e mixagens. E quando eu estava fazendo isso, né, no meio desse processo, eu me dei conta de que eu nunca abordei aqui um assunto extremamente importante, que são os tipos de compressores e qual é a aplicação ideal para cada um. Porque todo mundo, né, quer falar de compressão, quer saber como funciona aí um compressor, mas, cara, se você não conhecer os tipos de compressores, a aplicação prática, né, da compressão não vai ser tão efetiva na sua mixagem e você não vai conseguir chegar no melhor som possível para a sua track, ok? Então vamos lá, que isso aqui é muito importante, pessoal. Vamos entender aqui os tipos de compressores para você já fazer uma aplicação muito mais adequada desse processador nas suas mixagens e conseguir um som melhor, beleza? Só um parênteses aqui rápido, é claro que aqui eu estou falando de compressores analógicos ou de plugins que emulam esses compressores, ok? Bom, a gente tem basicamente 4 tipos de compressores, pessoal, que são os compressores óticos, os compressores FET, os Variable MU, tá? E os compressores VCA. Se você não sabe qual tipo de compressor você está usando, vai no manual dele rapidinho, dá uma olhadinha que você vai descobrir em 5 minutinhos ou menos, beleza? Vamos falar aqui então agora sobre cada um para você saber que tipo de compressor você deve aplicar em cada situação, em cada track na sua mixagem. Nesse vídeo aqui eu vou ter que falar um pouquinho aí da parte técnica. Eu sei que isso às vezes não é a coisa mais legal do mundo, né? Mas ela vai ser essencial aqui para o nosso entendimento e vai se refletir demais e positivamente nas produções de vocês e na vida de vocês como produtores, beleza? Bora lá então, começando aqui pelo compressor ótico, galera. Como o próprio nome sugere, né, já diz, ele funciona com uma lampadinha, tá? Um LED que acende mais forte ou menos forte de acordo com o nível de sinal de entrada, tá? E aí a intensidade dessa luz que acende é lida, interpretada por uma fotocélula que controla a quantidade de redução de ganho, tá? Lembrando aí que um compressor faz nada mais, nada menos que reduzir o ganho, né, o nível do sinal, a partir de um determinado ponto do nosso threshold, tá? E quem vai controlar essa redução de ganho, no caso do compressor ótico, é a nossa fotocélula, beleza? Então, resumindo aí, quanto mais intensa for essa luz ali dentro do compressor, mais compressão é aplicada, tá? E quanto menos intensa, menos compressão. Mas o que é importante a gente sacar aqui, na verdade, né? Como esse processo de acender dessa luzinha e da interpretação da intensidade dessa luz pela fotocélula é um processo complexo, né? Bem ou mal, esse compressor demora para atuar. Então ele tem um ataque mais lento. Isso quer dizer o quê? Que o compressor ótico, então, não é a melhor opção para a gente conter picos de sinal, né, de alta velocidade e intensidade. Se você quiser conter esse transiente, o pico de uma caixa, por exemplo, o compressor ótico provavelmente não é o que você quer, ok? Ao contrário, ele funciona muito bem na segunda etapa de compressão de uma voz ou na compressão de um baixo, né, por exemplo. Ele é espetacular para essas aplicações. Ou mesmo num violoncelo, ok? Num violino, enfim, acho que deu para sacar aí tudo que você não queira conter picos, né? E sim dar uma arredondada no som. Ele não dá aquele punch, tá? Eu gosto de dizer que ele dá aquela amaciada no som. Outra coisa muito importante sobre o compressor ótico é que, por causa dos componentes internos do circuito desse compressor, né, a fotocélula, o LED, que são componentes não lineares, ou seja, reagem diferente a cada situação, esse tipo de compressor não costuma ser também
o compressor ideal para masterização, porque por conta dessa falta de linearidade dos componentes dele, os controles de ataque e release são consequentemente não lineares. E claro que para masterização a gente quer ter o controle perfeito do tempo de ataque e release, certo? Então resumão aí do compressor ótico, galera. Por conta da complexidade do circuito dele, ele tem um ataque lento, o que faz dele um compressor não ideal para contenção de picos, mas ao mesmo tempo ele é extremamente musical, amacia o som, deixa ele cremoso, né? Pode dar uma pegada mais vintage para a sua track. Além disso, os controles de ataque e release não são lineares por conta dos componentes internos dele, o que geralmente não é interessante para o processo de master, ok? Claro que a gente tem exceções, sempre vão ter exceções, mas 90% dos compressores óticos vai seguir aí esse padrão. Show? Dá uma ouvida aí então numa track que eu usei o compressor ótico na voz, se liga aí. It's your time, it's your night, I wanna see if you regret of all the words unsaid and all the bitches in your bed. I'm moving on, hurry up to catch me on a go. Like my fire, I'm about to lose control. I know you can do better, don't give me less than your best. Take me to somewhere higher, ooh boy, show me love, show me more than just your touch. Make me go louder. Make me go louder. Make me go louder. Vamos ver aqui então o compressor do tipo FET agora, pessoal. O compressor do tipo FET, cara, é completamente diferente do compressor ótico no que se diz respeito aos parâmetros de ataque e release. O ataque e o release do compressor FET são super rápidos e, portanto, é um compressor aí perfeito para contenção de picos de sinal, né? Ele é um compressor mais agressivo, tá? Um uso aí muito comum do compressor FET é para compressão paralela nos microfones de sala de bateria, para compressões extremas mesmo, tá? Com alta redução de ganho. E claro que você pode aí usar o compressor FET em vocais também, mas é importante saber aqui que o efeito vai ser diferente do uso de um compressor ótico. Enquanto no compressor ótico você consegue dar aí uma maciada, né, uma aveludada no som, aqui no FET a intenção é trazer a voz aqui para a cara do ouvinte mesmo, tá? Outra coisa muito importante desse tipo de compressor é que quando você atocha aí mais na compressão, né, o que é interessante para esse tipo de compressor, fica aí a dica, ele gera distorções harmônicas, o que acaba colorindo o seu som. Então, se você estiver buscando aí uma compressão transparente, límpida, né, sem mudança de textura, esse não é o compressor ideal, ok? E qual seria, então, o compressor ideal nesse caso, para uma compressão transparente? Seria o compressor VCA. Vamos falar sobre ele agora, mas antes, se liga aí numa track que eu usei o compressor tipo FET na caixa, para trazer ela bem aqui para frente, com um punch mais agressivo mesmo. Dá uma ouvida aí. Falando do VCA agora, galera, que tem o ganho controlado pelo controle de voltagem do amplificador, é o compressor mais versátil que tem, porque com ele você consegue reduzir drasticamente o ganho do sinal em questão e você tem total controle do ataque e release, ou seja, eles são super lineares, tá? E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você pode usar ele na masterização para dar aquela famosa colada na sua track com um ataque e um release mais lentos, por exemplo, tá? Ou pode, por exemplo, aí conter seus transientes, porque ele consegue ter essa agressividade também. Show? Então se você tiver aí, cara, precisando dar só aquela colada, né, uma uniformizada na sua track, sem colorir
ela demais, o VCA é certamente o compressor ideal, beleza? Vamos ver aqui o último tipo de compressor agora, o Variable MU. O Variable MU, pessoal, tem o ganho aí controlado por tubos, ou seja, é um compressor valvulado. Ele tem uma particularidade muito marcante, que é importante saber, que é a falta do ratio. Então você controla a intensidade de compressão pela quantidade de sinal de entrada e pelo threshold aí do compressor, tá? Ele não é um compressor muito rápido, então não é ideal aí também para contenção de picos, tá? Assim como o compressor óptico, ok? Como ele é um compressor baseado em válvulas, outra característica muito marcante do Variable MU é a coloração que ele consegue atribuir aí nas nossas tracks. É muito comum, galera, por exemplo, a gente só passar o sinal por ele sem nenhuma compressão, tá? Ou seja, só para ele imprimir aquela textura, aquele calor típico desse tipo de compressor. Show? Se liga aí então numa master que eu usei um compressor Variable MU com bastante entrada de sinal nele, para as válvulas atuarem bastante, tá? E tenta entender aí, afinal, o que é esse calor que a gente tanto fala. Se liga aí. In my eyes, the stars can light up in the sky. The sounds are light, moment hold it tight. A fantasy, what you desire. I got the stars, feel the land. Just can't realize it's the end. Running so far. Bom, produtor, eu espero aí que eu tenha te ajudado, tá, com mais essa videoaula. E, cara, se você não conhece ainda os nossos serviços de mixagem, de masterização, de consultoria de áudio, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o site, ok? Por onde você pode saber tudo sobre os nossos serviços e contratar aí a gente para um som profissional para as suas tracks. A gente trabalha aí no mais alto estado da arte e de forma extremamente profissional e comprometida, tá? Para atender aí todos de maneira 100% dedicada e exclusiva, cara, porque a gente sabe que cada um tem as suas especificidades e um objetivo sonoro para as suas tracks. Valeu? Um forte abraço e não esquece aí de dar o seu curtir, de compartilhar o vídeo com seu amigo produtor, beleza? Então valeu, abração, até mais, tchau, tchau.